Olá, boa noite, ou bom dia para você, ou boa tarde, conforme seja o horário que você esteja assistindo esse vídeo, né? Eu quero estar convidando você mais uma vez, como sempre, nós estamos aqui juntos para meditarmos naquilo que vem do céu, naquilo que vem de Deus para o nosso coração, ou seja, a palavra do nosso Senhor, né? Do nosso Deus, que nos traz vida, que nos traz encorajamento, que nos traz restauração. Hoje o tema é esse, restauração. A mensagem é esta, restauração. E eu quero convidar você a estar lendo comigo o livro de 1 a Pedro. 1 a Pedro, no capítulo 5, o versículo 10, que diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eu tenho uma outra tradução aqui que é a Revista e Corrigida. Então eu gosto de comparar as traduções para que fique mais clara a mensagem, né? Embora as palavras sejam diferentes, mas a gente vê que o tema, a mensagem bíblica, ela não muda. Essa outra tradução diz: O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então eu convido você agora a estar examinando comigo alguns textos aqui da Bíblia Sagrada sobre esse tema de restauração, né? Aqui no texto que nós lemos nessa outra tradução, fala assim que depois de nós termos padecido um pouco, o Senhor nos sofrido por um pouco de tempo, ou conforme aqui diz, né? Depois de haveres padecido um pouco, na outra tradução, o Senhor os restaurará, né? E aqui na tradução primeira, que eu li primeiro, o Senhor os confirmará. Eu quero estar falando sobre isso, sobre restauração, né? Então, muitas vezes nós, quando somos atribulados e estamos passando por problemas difíceis, momentos difíceis, nós muitas vezes não olhamos que a palavra de Deus diz que em todas as coisas, né, nós somos mais do que vencedores, mesmo na tribulação, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Restaurar, segundo o dicionário bíblico, é o mesmo que reparar ou consertar. E Deus é o grande restaurador. Deus é aquele que pode restaurar todas as coisas das nossas vidas, que pode restaurar as nossas vidas, que pode nos dar sempre um novo começo, que pode transformar as situações da nossa vida segundo as necessidades que nós temos de mudanças, de restauração. Em Jeremias 31, no versículo 25, o Senhor diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Então nós vemos assim que Deus ele está sempre atento e ele está sempre agindo, né? E as promessas dele não falham. Tudo aquilo que ele diz, ele cumpre. Restaurarei o exausto, ou seja, aquele que está cansado, aquele que está exausto. Conforme diz lá em Mateus 11, no 28, onde Jesus diz: venham a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, fatigados, né? Então aqui Deus diz: restaurarei o cansado, o exausto e saciarei o enfraquecido. Porque muitas vezes a luta nos leva à exaustão, ao cansaço.
a luta, o sofrimento, a tribulação nos leva a enfraquecer também. Mas Deus está sempre atento para, no momento certo, nos dar, então, o alento, a força, a restauração das nossas vidas, segundo as necessidades que nós temos, né? E nas nossas vidas nós passamos por muitos momentos em que muitas vezes nós precisamos mesmo de uma mudança radical, de uma mudança total, de uma reviravolta completa na nossa vida. Eu quero estar examinando aqui uns textos da Palavra de Deus que nos leva mais além nessa visão de restauração de Deus para conosco. No Salmo 80, no versículo 3, o salmista diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Aqui fala então de restauração da alma, aquilo que nos traz a salvação, que o resplendor, o resplandecer, a luz do rosto do Senhor, conforme diz lá em Números, no livro de Números, capítulo 6, né? Onde lá o escritor diz: resplandece sobre nós o teu rosto, né? Então fala aqui nesse Salmo 80, fala da restauração e da nossa salvação, da restauração da alma, da restauração da nossa salvação. Termina o versículo dizendo: para que sejamos salvos. Então, muitas vezes nós estamos perigando de perder até mesmo a nossa salvação por causa de coisas, por causa de momentos difíceis que nós não sabemos superar. Porque muitas vezes os momentos difíceis, quando nós não entendemos os propósitos de Deus, eles nos levam a nos distanciar de Deus. Nós nos distanciamos de Deus, Deus jamais se distancia de nós, mas nós nos distanciamos, acabamos esfriando, perdendo o ânimo, perdendo o embalo, né, da nossa caminhada com Cristo. Então precisamos urgentemente de uma restauração dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, para que a nossa salvação não seja perdida. No livro de Jó, do capítulo 42, fala da restauração da prosperidade. Eu vou ler o versículo, depois nós examinamos. Diz assim, 42:10 de Jó, diz: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Por falar em amigo, ontem foi o dia do amigo e eu quero deixar um abraço para você, meu amigo, meu irmão, e que Deus esteja restaurando tudo na sua vida. E eu quero dizer para você que o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida como fez com Jó. A Bíblia diz que o Senhor tornou Jó novamente próspero e deu em dobro tudo o que ele tinha antes, tudo o que ele perdeu naquela fase de tribulação, naquela fase difícil da vida dele, em que ele se achava sem nada e achava ali lutando contra a morte, né? Lutando para sobreviver àquela enfermidade tão terrível. E quando ele, então, no momento em que ele entendeu os propósitos de Deus, caiu em si, ele então orou por seus amigos, aqueles amigos que estavam ali com ele, passando por aqueles momentos juntos, né? Levando para ele palavras de conforto, de aconselhamento. Aí ele orou por seus amigos e a Bíblia diz que Deus então deu para ele em dobro tudo que ele tinha perdido e que tornou ele novamente próspero, ou seja, Deus restaurou a vida de Jó. Ele tem poder para restaurar a sua vida. Eu não sei o que você talvez tenha perdido. E são, às vezes, valores, né, que nós consideramos irrecuperáveis. Mas Deus é o Deus da vida. Deus é o Deus
da restauração, Deus é o Deus da devolução, Deus é o Deus da restituição. E aqui ele restituiu para Jó em dobro a tudo que ele tinha perdido. Você pode recuperar o que você perdeu. Quantas pessoas nessa crise que nós estamos passando, além dessa crise de enfermidade, de perigo, de contágio, existe também a crise financeira, né? A crise dos negócios, as crises empresariais, né? E então que muitas pessoas perdem emprego, fecham empresas, e as pessoas entram em desespero, têm família para sustentar e teve seus negócios interrompidos, perdidos, né? Falidos. Mas Deus é o Deus que pode restaurar para você, devolver para você até 2 vezes mais, com dupla honra, se você for uma pessoa de fé, uma pessoa que não se distancia de Deus, que não deixa que nada te distancie de Deus. Nós temos um texto lá no livro de Romanos, no capítulo 8, lá, né, aonde lá diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a espada, nem as potestades, nem anjos, nem nada, né? Nada. Perigos, nem tribulações, nada pode nos separar. Então nós não podemos deixar que as coisas e os problemas e as perdas dessa vida nos levem a nos separar de Deus. Porque quando nós cremos e confiamos em Deus, Ele pode restaurar, devolver para nós tudo que nós perdemos, inclusive ânimo, forças, fé. Muitas vezes a tribulação nos enfraquece, nos faz perder a visão, né, daquilo que Deus tem para nós, nos faz perder o foco, nos faz ficar prostrados. Mas Deus é o Deus que nos levanta, que nos toma pela mão direita, conforme diz lá em Isaías 41, e diz: meu filho, não temas, não tenha medo, porque eu estou com você, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não tenha medo. Então, Deus é esse Deus presente, esse Deus que se importa, esse Deus que acompanha a nossa trajetória. Então, você pode confiar que Deus, Ele pode dar para você um novo começo, dar para você uma nova chance, restaurar a sua vida. Não se desespere, não se desanime, não deixe que as circunstâncias negativas da vida te façam perder o sentido de viver. Não deixe que nada te tire o sentido de viver, nem mesmo uma doença grave. Para Deus tudo tem solução. Deus é um médico poderoso, Deus é aquele que cura, né? Deus é o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então eu quero deixar mais um versículo que está em Jeremias 33, do 6 ao 8, que diz assim: a palavra de Deus diz assim, o próprio Deus diz assim, todavia trarei restauração e cura para ela, né? Para Jerusalém, para Israel, para Judá. Ele está falando aqui: curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei, ele diz, né? Reconstruirei como antigamente. E diz: eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Aqui então nós vemos uma restauração de tudo, uma restauração completa. E quando nós nos encontramos em situação de perda total, nós precisamos então de uma restauração não só numa determinada área da nossa vida, às vezes da área espiritual, área emocional, área financeira, área familiar, casamento, mas muitas vezes tudo isso precisa ser restaurado junto. Muitas vezes tudo isso foi perdido de uma vez só na vida de algumas pessoas, infelizmente, isso é passível de acontecer, né?
Mas Deus diz aqui na sua palavra que traz uma restauração de tudo. Restauração e cura, diz aqui. Cura. Ele é o Deus que cura. Traz para nós, então, a saúde de volta. Ou para alguém da nossa família, do nosso convívio. E não só uma cura pessoal, mas ele diz aqui, curarei o meu povo. Por isso que lá em 1 Crônicas diz, né, que se o meu povo se humilhar e orar, acho que 7 de 1 Crônicas, eu restaurarei a sua terra, né? Eu ouvirei dos céus, eu os perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você precisa conhecer. Esse Deus que traz restauração e cura. Cura, saúde não só individual, mas saúde para o povo. Para o povo, nós estamos precisando disso. Nós temos que focar nisso com a nossa fé. Não ficar olhando as circunstâncias negativas. Não ficar olhando, não, mas a peste está aumentando, a peste está chegando com mais força. Nós temos que focar em Deus, olhar para o alto, né? Conforme diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então não olhar para o mal em si, mas olhar para Deus, focar em Cristo. Ele quer dar uma restauração completa a todo o povo, a todos nós juntos. Ele quer restaurar tudo. E ele diz que restaura a prosperidade também. Eu falei agora há pouco sobre negócios, empresas, né? Emprego. Deus é poderoso para restaurar a sua vida financeira. Calma, não se desespere. Não se desespere. Deus tem restauração para você da sua vida financeira. Ele diz assim, prosperidade e segurança. Ele pode, então, nos levar novamente a nos sentir seguros em suas mãos. Não perca a confiança em Deus. Aqui diz, mudarei a sorte de Judá e de Israel. Ele pode fazer isso, ele pode mudar o nosso destino, pode mudar a nossa sorte, pode novamente, então, nos dar um recomeço em que nós possamos estar usando de uma outra chance para estarmos reconstruindo tudo que foi perdido. Então Deus é esse Deus que Ele quer reconstruir tudo, né? Como Ele disse aqui, como antigamente, aquilo que você tinha. E no estado de Jó, ele restituiu mais ainda do que Jó tinha. Ele restituiu 2 vezes mais. Deus tem poder para isso, para te dar muito mais que aquilo que você perdeu, seja algo pessoal, seja financeiro, seja material. Ele pode mudar o destino, a sorte e reconstruir como era antes. E também a questão da nossa vida espiritual. Ele diz, eu os purificarei de todo pecado. Se nessa fase você resvalou, pecou, falou contra Deus, blasfemou, se irritou, maltratou alguém, né? Ou está a si mesmo se vitimando, Deus, Ele quer restaurar a sua vida espiritual, perdoar os seus pecados, nos perdoar os nossos pecados, né? E Ele diz, eu purificarei de todo pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Porque muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus. Nos momentos difíceis, nós ficamos blasfemando, dizendo que Deus que é esse, parece que abandonou o povo, abandonou esse mundo, abandonou seus filhos. Não, Deus está presente. Deus nunca nos abandona. A promessa dele é: nunca os abandonarei, jamais os deixarei. Eu acho que é Hebreus 13:5 por aí, né? Que diz, não vos abandonarei, jamais, jamais Deus faz isso, né? Eu quero concluir essa meditação nossa dizendo o seguinte. Tem um versículo no capítulo 29 de Jeremias, no 11, super conhecido, que fala que Deus ele quer nos trazer de volta a prosperidade e a esperança em um futuro pacífico, um futuro de paz, um futuro de prosperidade, né? 29:11 de Isaías, a tradução da nova versão da Bíblia,
A nova versão da Bíblia internacional, na nova versão internacional da Bíblia, diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz ali em Jeremias 29:11. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Não é essa a vontade de Deus, causar dano, né? Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vejam então o interesse de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Ele tem planos bons para nós, mas nós precisamos crer e tomar posse dessa bênção, né? Não olhar ao redor os que estão caindo muitas vezes e que vêm então nos desanimar também. Olhe para Deus, creia nas promessas dele. Uma outra tradução do mesmo texto, a versão corrigida de Almeida, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o fim que esperais, uma esperança e um futuro, diz a palavra de Deus. Deus tem isso para você. Você quer receber isso de Deus? Vamos orar agora para que Deus esteja restaurando tudo nas nossas vidas, tudo na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, no seu emprego, dentro de você, sua vida espiritual, sua vida emocional, mental. Que Deus esteja restaurando tudo, então, na sua vida. Esse Deus é Deus da restauração, Ele tem poder para fazer isso, e Ele quer fazer isso. Vamos orar, então, em nome de Jesus? Pensa em Jesus, ora comigo, oremos a Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, os nossos propósitos agora, nossos problemas, aflições, as tribulações e aflições, ó Deus, que esse meu irmão, esse meu amigo, essa pessoa está passando agora. Eu entrego nas Tuas mãos sua vida, sua casa, sua família, seu emprego, sua empresa. Eu entrego agora nas Tuas mãos a vida espiritual desse meu irmão, desse meu amigo, dessa pessoa que está comigo aqui agora nessa meditação, nesse vídeo. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Deus, a sua vida em todos os sentidos, em todas as áreas, para que o Senhor esteja, Pai, restaurando tudo que essa pessoa perdeu, seja o ânimo, seja a fé, seja a confiança, as forças, as energias. Essa pessoa que está cansada, desanimada, talvez querendo desistir de lutar, eu te peço que o Senhor restaure o ânimo e mostre para esta pessoa que o Senhor está no comando de tudo, que o Senhor é Deus sobre tudo. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, assim a tua proteção para as nossas vidas e a restauração de tudo nas nossas vidas. Ó Deus, que esta crise, essa pandemia, ó, não venha estar trazendo para esta pessoa a impressão que está tudo se acabando. Não, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor mostre para esta pessoa que em meio a essa crise, a essa situação, esta pessoa pode vencer, esta pessoa pode recomeçar, esta pessoa pode ter tudo em dobro, tudo renovado, tudo restituído, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço socorro para as nações, socorro para a nossa cidade, socorro para o nosso país. Nosso país atravessa por uma crise difícil, Pai, por essa pandemia, também uma crise financeira, uma crise política, uma crise, Senhor Deus, na economia. Eu entrego tudo nas Tuas mãos agora, cada governante, seja do município, seja do estado, seja do país, eu entrego nas Tuas mãos, porque a Tua palavra diz que nós devemos orar por nossos governantes, por aqueles que governam sobre nós. Então estamos orando agora, Deus, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, que o Senhor esteja os alcançando e restaurando a visão deles, dando a eles sabedoria, restaurando o ânimo deles, novamente levantando, Deus, a sua fé em que tudo vai passar, tudo vai dar certo e eles podem estar conduzindo este povo à vitória. Deus, em nome de Jesus, eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu te agradeço. Assim seja. Amém. Amém. Deus esteja cada dia mostrando para você que Ele é um Deus que restaura e lhe dá a oportunidade de um novo começo na sua vida. Fique com Ele, paz seja contigo. Até o próximo vídeo, até a próxima mensagem.